Juba era uma onça pintada que vivia no coração da floresta amazônica, na fronteira com o Pantanal. Ele não era apenas grande, era o maior felino das Américas em sua região, com músculos que pareciam esculpidos na sombra das árvores gigantes. Mas o que realmente distinguia Juba era seu ceticismo em relação a uma antiga lenda. A lenda dizia que as manchas de cada onça, as rosetas, eram tão únicas quanto impressões digitais, e que a chave para a segurança da floresta estava em decifrar um mapa escondido em um conjunto de rosetas que se repetiam. Juba achava isso bobagem. As rosetas nunca se repetem, ele bufava, exibindo orgulhosamente sua própria pelagem. É um fato científico, essa lenda é só para assustar filhotes. Um dia, Capitu, a capivara que funcionava como mensageira da floresta, apareceu ofegante. Juba! Juba! Um grupo de exploradores com câmeras capturou a imagem de um filhote, e as rosetas dele são idênticas às do seu tio-avô, o velho Manchas. Juba sentiu seu pelo arrepiar. Se a lenda fosse real e existisse um padrão repetido, isso significava que o tal mapa da Floresta Segura também existia. Ele precisava ver para crer, mas o filhote havia sido levado para uma ilha temporária no meio de um grande rio, longe de onde poderiam ser alcançados por terra. Para resgatá-lo e verificar a tal repetição de manchas, Juba teria que fazer algo que ele gostava, mas que era odiado pela maioria dos outros felinos: mergulhar. A travessia era arriscada. O rio estava agitado e cheio de predadores, mas Juba, sendo uma ótima nadadora, sentiu-se em casa. Ele se jogou na água com a graça de uma lontra, seus músculos poderosos impulsionando-o contra a corrente. Ele nadou por horas, a ponto de exaustão, até avistar a ilha. Ao se aproximar, Juba percebeu que havia algo ainda mais curioso na ilha. Uma segunda onça, completamente preta, espreitava nas sombras. Ela era incrivelmente furtiva e parecia estar protegendo o filhote. Juba, cauteloso, esperou o anoitecer. Ele sabia que suas habilidades de caça eram potencializadas sob a escuridão. Quando a noite caiu, ele se esgueirou para a clareira onde o filhote estava. A onça preta apareceu de repente, bloqueando seu caminho. "Quem é você?", sibilou Juba. A onça preta deu um passo à frente, revelando que, sob a luz fraca da lua, suas rosetas escuras podiam ser vistas. "Eu sou Sombra. E sim, eu sou uma onça pintada, apenas com mais pigmento", ela respondeu calmamente, provando a curiosidade da onça preta ser uma variante da pintada. "Eu também sei da lenda das rosetas repetidas. O filhote está seguro. Viemos juntos." Juba ficou abismado. Não só sua crença científica sobre as rosetas estava em xeque, mas ele estava diante de uma prova viva de outra curiosidade que muitos duvidavam. Sombra explicou que ela e o filhote fugiram juntos. O filhote, cujo nome era Pontinho, tinha de fato as rosetas idênticas ao bisavô, e os exploradores queriam usá-lo para encontrar o mapa da lenda. O mapa não era de papel, mas sim um padrão de pedras que só podia ser decifrado com o padrão de Pontinho. "Precisamos voltar para casa, Juba, e destruir o mapa antes que os humanos o usem para invadir nossas terras", disse Sombra. O problema era que o caminho de volta era guardado por um bando de queixadas ferozes, liderados por um macho teimoso. Os queixadas tinham se instalado em uma passagem estreita e eram conhecidos por serem difíceis de dispersar, sendo capazes de causar ferimentos graves com suas presas. Juba olhou para a rocha que bloqueava a passagem. "Temos que fazer isso rápido. Não vamos conseguir lutar contra todos." Foi então que Juba teve uma ideia. Ele pegou uma tartaruga grande que andava calmamente por perto e a colocou na frente da passagem, como um escudo. O líder dos queixadas rosnou e tentou morder, mas Juba agiu mais rápido. Com uma precisão mortal, ele usou sua mordida excepcionalmente potente, não na tartaruga, mas na rocha. Bum! O som foi ensurdecedor.
Juba usou sua força mandibular para quebrar uma parte do penhasco que estava solta e a rocha caiu, assustando os queixadas, que fugiram em pânico. A tartaruga, por sorte, apenas se encolheu e saiu ilesa. Juba sorriu. Nada como a mordida mais forte para resolver um impasse, ele pensou, orgulhoso da sua curiosidade sobre a mordida. De volta à floresta, Sombra e Juba levaram Pontinho até o local do mapa de pedras. Eles compararam as rosetas de Pontinho com o padrão e, de fato, as rosetas se encaixavam em uma sequência, revelando a localização do mapa. Era um código que os humanos não conseguiriam decifrar. Juba finalmente aceitou o que havia aprendido. Ele era o maior felino, mas a força precisava de sabedoria. A onça preta, Sombra, provou que as aparências enganam e que o melanismo era real. Sua mordida salvou o dia sem derramamento de sangue. E suas habilidades de natação foram vitais para a missão. Mas o mais importante, a lenda era verdadeira. As rosetas de Pontinho realmente repetiam o padrão de seu ancestral. E agora, Juba tinha um novo mistério para proteger. Ele não era mais apenas o grande e cético Juba. Ele era o guardião do segredo das rosetas, e ao lado de Sombra e do pequeno Pontinho, o rei da selva que havia aprendido a valorizar não apenas os fatos científicos, mas também a magia das lendas da floresta. Eles destruíram o mapa e Juba, pela primeira vez, sorriu com genuína alegria ao ver uma onça preta e uma onça pintada nadando lado a lado em direção ao sol poente.